falar com o José e crime de responsabilidade aos montes, crimes de corrupção, só o que o José falou aqui foram 13. E assim, período da Dilma, todo mundo bateu no PT. O Glailson e o José falou uma coisa interessante. Eu vou falar uma questão pessoal aqui. Tem um conhecido meu, que ele é bolsonarista. Então, aí senta com a galera da esquerda e a galera começa a falar as verdades, né? E ele é um cara muito sensato, é um cara inteligente, é um cara tranquilo. Mas aí o que acontece? O cara se descompassa. E a primeira coisa que ele fala é Lula ladrão, PT ladrão. O Lula foi inocentado. José Trindade, em vários textos, pensamento e marca e programas, a gente também falou do processo que fere o rito legal que o Sérgio Moro fez. Você gostando ou não gostando do Lula, você querendo votar nele ou não, o Lula foi inocentado dos processos. Ok? Ele era inocente. José Trindade, orçamento secreto. E você fez uma fala agora muito importante, que na época da Dilma era uma enxurrada de acusações de fake news sobre o PT. E hoje a gente vê o MP olhando, seu Augusto Aras como grande responsável, arquivador de processos, o nosso presidente da Câmara fazendo, o Arthur Lira fazendo o que está fazendo. Qual o apanhado dessa vista grossa para esse governo corrupto que está tomando conta do país? O porquê disso? Qual o X da questão disso, grande José Trindade? Eu acho que o X da questão já está claro, né? Por mais que eu concorde com um pouco da abordagem que o Leilson fez, do elemento filosófico, entretanto, existe uma questão de fundo que está colocada aí, que é o elemento do controle econômico na sociedade. Por que cargas d'água, né, o Ministério Público faz vista grossa? Por que cargas d'água nós temos aí o engavetador geral da União? Por que cargas d'água, a mídia, né, com tantos processos, né, existem somente nas mãos ali desse senhor, né, desse Arthur Lira, existem 116 pedidos de impeachment, né, do Bolsonaro, e nada disso vai para frente, por conta de que existe um aspecto que é fundamental que nós tenhamos como sendo o aspecto norteador disso tudo, né, que é o aspecto econômico. O Bolsonaro, com todas esses processos, né, de corrupção, e já foi muito evidenciado aqui, de fato, né, o período mais corrupto da história brasileira. Entretanto, ele é muito satisfatório para os interesses do capitalismo internacional e para os interesses daquilo que nós chamamos de financistas. Só para lembrar, na medida em que o conjunto desses processos vem à baila, ele, né, juntamente o conjunto dos militares que o protegem, o conjunto dos banqueiros que o protegem, ele imediatamente vai e diz, olha, nós vamos privatizar a Eletrobras. E aí, né, eu estava fazendo aqui a referência a esse instituto tão danoso também para o país, que é o Tribunal de Contas da União. Diga-se de passagem que o Tribunal de Contas da União, ele somente, de fato, passa a valer, passa a funcionar, né, nos últimos 15 anos. Né, basicamente a partir do período Lula e durante o período Dilma que ele passa a ter, de fato, um elemento de validade muito forte. Vale lembrar aqui o processo de privatização, né, da antiga Companhia Vale do Rio Doce, a atual Companhia Vale, aonde tu privatizaste a Companhia Vale do Rio Doce
por uma doação, né? O valor de 3 bilhões de reais, né? Para o pobre mortal como nós, 3 bilhões parece algum valor. Entretanto, não é nada, né? Só para lembrar, a Vale do Rio Doce, ela é, além de proprietária de alguma coisa em torno de 35% das áreas de lavra no país, ela é proprietária, já era, tá? Não se tornou, não, a partir do processo de privatização, já era proprietária das 3 maiores ferrovias no país. Né? Só para a gente lembrar aqui, a ferrovia que liga o município de Canaã do Carajás, né, e Paraupebas até o porto de Itaqui, no Maranhão, é uma ferrovia de alguma coisa em torno de 1.800 quilômetros. Imaginem vocês que quando no processo de privatização foi dado para aqueles que passaram a controlar a Companhia Vale do Rio Doce, a atual Companhia Vale, foi dado 1.300 quilômetros de terra, por conta do quê? Que a ferrovia, a cada 100 metros, do lado esquerdo, do lado direito da ferrovia, passou a ter como proprietária quem ganhou aquele beijunzinho, né, da privatização da Vale. E não é somente isso, vejam vocês, quando naquela mesma altura foi privatizada o sistema Embratel-Telebrás, o Brasil ele é detentor de um satélite. Aí o que eles fizeram? Quando eles privatizam, tá, em uma jogatina enorme que se chamou Privataria Tucana, eles simplesmente dão um satélite brasileiro, né, para esses controladores internacionais, né, os atuais controladores do sistema de telecomunicação no Brasil, né, a Telecom de Portugal, a Telecom de Espanha. Vejam vocês, portanto, o que está por detrás desse processo, tá? Dessa corrupção miúda. É incrível, viu, Daniel? Por mais que seja tanta corrupção, entretanto, curiosamente, a corrupção miúda, quando tu olhas o grosso da corrupção que está no processo de privatização em curso, né, do sistema Eletrobras. E aí, só lembrando, tá? E logo após eu passo para a história do tal do orçamento secreto, essa refinaria que eu fiz referência, a Landolfo Alves, que é a refinaria mais antiga no país, né, foi construída ainda no governo Getúlio Vargas, em 1950. Entretanto, ela é uma refinaria que foi sendo modernizada. Hoje, ela produz, né, produz não somente o refino do petróleo, mas produz também uma série de outros processos químicos, né? Na verdade, todo o sistema do chamado polo petroquímico de Camaçari, que é um polo petroquímico importante, tá? O maior da América Latina, para vocês terem uma ideia, foi constituído em torno dessa refinaria. A refinaria, sem considerar todo o entorno dela, que foi transferido de forma gratuita para esse grupo árabe, né, que passou a controlar, só ela teria um valor em torno, e observem que mesmo esses valores são valores a serem questionados, tá? Entretanto, os valores seriam os valores em torno de 3,8 bilhões, né, de reais. Somente a refinaria, sem considerar todo esse entorno que foi doado, que foi dado, né, para esse grupo árabe, né, para esse sheik árabe, muito amigo de um dos filhos do Bolsonaro. Né? Por quanto foi doado essa refinaria? Por 1,6 bi. Menos da metade do valor, que é um valor de mercado já subfaturado, porque não considera o conjunto dos outros elementos, em particular os elementos vinculados ao polo petroquímico. Então, vejam vocês, tá? Isso é um processo extremamente danoso por conta de que nega as próprias condições de futuro do país. Algo que, concretamente, um novo governo, que seja soberano, que seja minimamente vinculado aos interesses do povo brasileiro, vai ter que rever. Então, esses sujeitos, né, a família Bolsonaro, os militares dele, tá, são figuras que não estão nem aí para o povo brasileiro, são antipatriotas, né? Eles gostam tanto de se
de se chamar de patriotas, eles, na verdade, são contrários a qualquer noção de soberania nacional. E aí o elemento do orçamento secreto é somente a cereja do bolo, de fato, nesse amplo processo corrupto que existe no país hoje. O orçamento, né, que deve levar em conta, como eu já falei, aspectos de transparência sob o ponto de vista, inclusive, de um ponto fundamental, que é o elemento das emendas parlamentares. Tu não pode governar um país mediante o processo de emendas parlamentares. Por quê? Por conta de que isso fragmenta demais o orçamento. Então, a gente pode imaginar o seguinte, um setor como a educação. A educação, ela requer o quê? Ela requer, basicamente, 3 interações muito fortes. O planejamento, sob o ponto de vista do atendimento da população que se utiliza da educação pública. Segundo, os aspectos orçamentários que atingem tanto municípios quanto o governo de estados, né? Dá para a gente pensar o elemento do orçamento muito em torno do chamado Fundeb, que é o Fundo da Educação. E, por último, os aspectos de planejamento sob o ponto de vista de como a educação ela é fundamental para tu pensar em ciência e tecnologia. Se tu pensa esses elementos como um todo, não dá para tu fragmentar o orçamento da educação entregando para emendas parlamentares, onde um parlamentar, vamos supor, simplesmente quer fazer conta do seu interesse. Então, o seu interesse vai ser jogar, vamos supor, R$1 milhão em uma emenda parlamentar para, vamos supor, como já foi dado o exemplo, comprar um trator. Isso não vai satisfazer os interesses da educação, vai fragmentar o orçamento. E aí, quando fragmenta o orçamento, isso é basicamente um elemento central para tu pensares a corrupção. A corrupção está justamente ligada a isso, né? A tu teres a fragmentação orçamentária, onde tu podes utilizar o orçamento para poder fazer, basicamente, esse aspecto da chamada compra de votos, né? Entregando um trator para o prefeito A, entregando um kit determinado para o prefeito B. Isso acaba, portanto, fazendo com que a nossa capacidade de fazer com que o orçamento seja algo vinculado a políticas que sejam políticas verticais ou horizontais, mas políticas que atendam aos interesses da população, não se dê. E foi basicamente isso que eles fizeram. Então, eles pegaram uma fatia muito grande do orçamento, alguma coisa em torno de 20 a 30 bilhões, ainda está sendo fechado o valor, né, na medida em que os números estão aos poucos sendo divulgados, e alguns deles, o caso em particular do presidente da Câmara, esse senhor, né, de péssimo nome, né, Lira, esse senhor, né, que é só para lembrar, a família Lira é um dos controladores da República das Alagoas, né, intimamente ligado, né, ao senhor Fernando Collor de Mello, que já foi, né, presidente no Brasil, que foi cassado, né, naquela altura por crime de responsabilidade provado, né, muito diferente do golpe que ocorreu em 2016 aqui no Brasil. Então, concluindo, esse senhor ele dispõe de algo em torno de quase R$500 bilhão para poder fazer essas politicazinhas que ele vai fazer, tá? E provavelmente vai se eleger, e vai eleger, né, uma gigantesca bancada ali naquela região, continuando, portanto, dando permanência, né, a esse processo tão ruim que ocorre no país, né? Então, o orçamento secreto ele é somente, de fato, uma cereja no bolo, né, de um processo de corrupção onde se utiliza os recursos públicos para dar vazão a interesses privados tão ruins quanto esses, né, que, infelizmente, estão à frente do país nesse momento. Né? Reverter isso é talvez uma das grandes tarefas, ou talvez a maior tarefa que nós tenhamos da nossa geração. Né? Eu me coloco, né, eu sou de uma geração, né, que na década de 80, né, eu já estava militando, né, participei do processo de organização ainda na década de 80, né, do movimento estudantil secundarista, depois na universidade, no movimento universitário, né, à frente do Centro Acadêmico de Economia, depois, né, como professor universitário
né, militando na associação de docentes da universidade, também, né, construindo instrumentos, né, que possibilitem com que o povo brasileiro não seja enganado, quer dizer, instrumentos de partido, de luta social. Talvez o grande movimento da nossa geração seja evitar que o Brasil aprofunde o seu processo de destruição soberana, que é o que está colocado. Né? Então, eu concordo plenamente que a corrupção não é o elemento central, de fato, nós temos outros aspectos a serem tratados. Entretanto, nesse momento, evitar a continuidade de um governo ultracorrupto e que é responsável por quase 700 mil mortes de pessoas no país, é a grande, ao meu ver, a grande atividade da esquerda paraense, brasileira, nesse momento, eu diria até mundial, por conta de que a consolidação de um governo fascista como esse vai provavelmente estabelecer condições de aprofundar o processo de fascismo a nível do mundo. Né? Então, eu vejo dessa forma, tá? Abreu, Glailson, Daniel, né? Eu quero me despedir aqui, que nós já chegamos aqui né, e o pessoal já está me chamando aqui para o almoço, tá? Mas, entretanto, foi extremamente positivo aqui, tá, o nosso diálogo. Quero me colocar novamente à disposição para que a gente possa continuar debatendo, tá, e aprofundando e, de algum modo, tá, contribuindo para que a gente possa, de fato, evitar, né, esse mal maior, né, que, infelizmente, se avizinha, tá, da gente. Tá? Obrigado.